No recente julgamento da aceitação da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns generais, um dos pontos mais controversos foi a exibição de um vídeo pelo ministro Alexandre de Moraes. O ato gerou questionamentos quanto à sua legalidade e à observância dos princípios processuais que regem o devido processo legal no Brasil. Vamos a eles. Princípio do contraditório e da ampla defesa. O artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal de 1988, assegura aos acusados direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso significa que todas as provas devem ser apresentadas em momento oportuno, permitindo que a defesa tenha conhecimento prévio e possa se manifestar sobre elas. Caso o vídeo exibido não tenha sido previamente incluído nos autos, sua utilização pode ser considerada uma violação desse princípio, pois os acusados não teriam tido oportunidade de analisá-lo e rebater seu conteúdo de forma adequada. Devido processo legal. O devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, exige que todo e qualquer ato dentro de um processo judicial obedeça a regras previamente estabelecidas. A inclusão de provas inesperadas, sem o devido contraditório, compromete a previsibilidade e a imparcialidade do julgamento, podendo ensejar questionamentos quanto à legalidade da decisão tomada. Código de Processo Penal e a produção de provas. O Código de Processo Penal, CPP, estabelece que a apresentação de provas deve respeitar o princípio da lealdade processual. O artigo 155 do CPP dispõe que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação, sendo necessária a produção de provas sob o crivo do contraditório. Caso o vídeo apresentado por Alexandre de Moraes não tenha sido formalmente incluído como prova nos autos e submetido à defesa, sua utilização pode ser considerada indevida. Parcialidade e imparcialidade do juiz. O artigo 252 do CPP estabelece que um juiz deve se declarar suspeito quando tiver se envolvido em atos que possam comprometer sua imparcialidade. A exibição de uma prova sem o devido procedimento pode ser interpretada como um ato parcial, pois influencia os demais julgadores e prejudica a defesa. Diante do exposto, se o vídeo exibido por Alexandre de Moraes não estava nos autos e não foi previamente disponibilizado à defesa, sua apresentação pode configurar uma afronta ao devido processo legal e ao contraditório. A imparcialidade do julgamento deve ser garantida, sob pena de comprometer a legitimidade das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, eventuais questionamentos à legalidade da exibição desse vídeo devem ser analisados à luz dos princípios constitucionais e das normas processuais vigentes. E um vídeo apresentado no julgamento que tornou réu Jair Bolsonaro por tentativa de golpe virou alvo de polêmica. O ministro Alexandre de Moraes justificou o uso de imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro como forma de ilustrar a acusação. Mas especialistas em direito criminal dizem que o vídeo não poderia ser exibido porque não estava nos autos do processo. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Por quase 5 minutos, o vídeo exibido durante o voto do ministro Alexandre de Moraes apresentou imagens de acampamentos montados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos atentados em Brasília, em 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula como presidente eleito. Chamas! São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. A bomba colocada na véspera de Natal num caminhão de combustível perto do aeroporto da cidade. Vamos entrar e tomar o poder. E os ataques de 8 de janeiro de 2023. O vídeo incluiu também trechos do depoimento de uma policial agredida por manifestantes. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Moraes explicou que as imagens ilustravam a narrativa apresentada pela Procuradoria-Geral da República na denúncia contra Bolsonaro e 7 aliados. E justificou a exibição como forma de evitar a leitura de um trecho do voto. O vídeo exibido pelo ministro foi feito por assessores, não era parte do processo. Por isso, nenhum advogado de defesa dos acusados acessou o material antes do julgamento, o que provocou reclamações nos bastidores da corte e críticas de especialistas em direito criminal. As provas de acusação são produzidas pelo Ministério Público, as provas da defesa são produzidas pelos advogados de defesa. Ao juiz cabe receber a prova, portanto, o juiz não é o produtor da prova, ele é o receptor da prova.
Então, eu entendo que quando o ministro ele exibe um vídeo que não está nos autos e ainda anuncia esse vídeo como constituindo prova da materialidade do delito, ele pratica um ato que não deve ser praticado por um magistrado. E aí ele se excede. Publicamente, advogados de alguns dos réus minimizaram o uso do vídeo. É a posição, por exemplo, de Celso Vilardi, que defende Jair Bolsonaro. Já Moraes rebateu as críticas ainda durante o julgamento. Já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Para o advogado criminalista, o julgamento de um ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado coloca em jogo também a imagem do próprio Supremo. O julgamento não pode ser anulado por conta disso, mas é uma impropriedade, é algo que não deve ocorrer. É algo que acaba por descredibilizar o julgamento, na minha opinião, algo que deve ser evitado, porque é um julgamento que vem sendo acompanhado por toda a população do país e todas as cautelas devem ser adotadas para que os acusados tenham um julgamento propriamente justo.